Olá, meus irmãos, paz e bem. Hoje, sexta-feira, da 25ª semana do tempo comum. Vamos juntos meditar o Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outro que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós? Quem dizes que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este evangelho de hoje, um evangelho muito conhecido por nós. Já utilizamos algumas vezes esse ano. Mas ainda um evangelho muito importante, porque repete uma pergunta que foi feita ontem no evangelho que nós partilhamos. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Esse é o grande questionamento. Porque percebam que para se manifestar plenamente a missão do Senhor e a missão dos seus discípulos, aqueles devem saber quem é Jesus. Nós precisamos saber quem é Jesus. Eu que exerço uma função, uma missão, uma atividade no ID, além dos muros, eu tenho que primeiro saber e responder a mim mesmo: quem é Jesus para mim? Porque Jesus não é um remédio, simplesmente um remédio para as horas de dor. Muito menos um mágico que vem realizar coisas extraordinárias no estalar de dedos. Nem muito menos um revolucionário sem causa. Esse não é Jesus. Jesus, como proclama Pedro, Jesus é o Cristo de Deus. Isso quer dizer ungido de Deus. Aquele que veio ao mundo não para condenar o mundo, para salvar. Para salvar do seu egoísmo, para salvar do seu pecado, para lhe salvar da sua indigência. Como nós somos indigentes diante do amor de Deus. Precisamos, meu irmão, conhecer verdadeiramente o Senhor. Ele que é o nosso Salvador. Ele que é o nosso Redentor. Ele que nos dá uma missão, meu irmão. Jesus não passou por este mundo só de férias, só a passeio, não. Jesus veio a esse mundo porque ele tinha que deixar marcas profundas. Primeiro para os seus apóstolos, discípulos que se tornam apóstolos, que se tornam depósitos da fé.
que ao longo de tantos e tantos anos transmitem a fé e deixar exemplos para nós, que precisamos transmitir, testemunhar a fé para os nossos familiares. Como é difícil testemunhar a nossa fé, o amor de Deus para nossos familiares. Como é difícil nós testemunharmos a nossa fé, o amor de Deus para os nossos conhecidos, os nossos amigos de trabalho. É difícil, porque muitas vezes nós vivemos a incoerência da fé. Muitas vezes nós não compreendemos quem é Jesus. Porque Jesus ele vai dizer, né? Ele vai dizer, olha, falastes bem, não neste evangelho, mas em outro ele diz, falastes bem, Pedro, por isso que tu és Pedro, e a minha igreja vai se constituir sobre ti. Mas ele proíbe, não vai dizer isso agora para ninguém não, porque senão vocês vão ser mortos. Porque primeiro o Filho do Homem vai sofrer. Jesus sofreu por nós. Mesmo sem merecer, ele quis sofrer por nós. Ele foi rejeitado por nós. Ele morreu por nós. Mas ao terceiro dia, ele trouxe para nós a garantia da vida. Por isso que nós temos que cuidar da vida. Nós temos que zelar a vida. Nós precisamos viver como Cristo nos pede para viver. Porque é Ele o Cristo de Deus, o nosso Salvador, aquele que vem transformar o mundo. E por isso que eu continuo dizendo, desde ontem, quem é Jesus para você? Procure ver Jesus. Deixa Jesus ser o centro da tua vida, da tua família. Que Deus nos abençoe.